Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, você que está em casa, você que está aqui na nossa paróquia de Santa Teresinha do Menino Jesus, Vicente Pison, Evangelho de Mateus, de Jesus Cristo, segundo Mateus 16, 13 a 20, o Evangelho é de Jesus Cristo. Portanto, ninguém pode acrescentar nada nem tirar nada da palavra de Deus, senão vai ser excluído da igreja. Quem mexer na palavra de Deus, alterar e explicar de maneira errada. Está lá no livro do Apocalipse. Inicia assim, ó. Naquele tempo, hoje e agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, acontece no coração que acredita. Só acontece se colocar em prática o que vai ser dito hoje e o que foi proclamado e está sendo proclamado. Senão não acontece nada. Às vezes fica a vida toda na igreja, nem muda, né? Porque não bota em prática o Evangelho, né? Jesus foi à região de Cesareia de Filipe. Ele nasceu em Belém, foi criado em Nazaré,
Depois que saiu de casa, morou em Cafarnaum, casa de Pedro. Morou na rua, porque tinha hora que ele ficava dormindo nos montes, rezando, né? E ele andava por toda aquela região. Hoje ele vai a essa região aqui, chamada Cesareia de Filipe. Cesareia por quê? Porque naquele momento, quem dominava o mundo ocidental era Roma. E o imperador de Roma era chamado César. Então a cidade é dedicada a ele. Hoje quem domina são outros, né? Mas naquele momento era Roma. O imperador César, o nome da cidade, Cesareia, dedicado ao imperador. Cesareia de Filipe. Filipe era um nome comum entre eles, nome grego. Tinha um governador na época chamado Filipe, irmão do Herodes, filho daquele Herodes que mandou matar as criancinhas. Pois bem, ele foi a essa região. Chegando na região, ele foi com os discípulos. Não está claro se eram 70 discípulos ou 12 apóstolos. Aqui ele não diz. Discípulo não era só 12 não, era mais de 70, né? Está lá em Lucas, deu uma lida lá. Apóstolo, 12. Só que às vezes ele chama discípulo de apóstolo e apóstolo de discípulo, mas tem diferença. Discípulo é aquele que segue Jesus. Apóstolo é quem é mandado em missão, quem prega, quem anuncia Jesus é um apóstolo. Quem segue Jesus é discípulo. Todo apóstolo tem que ser discípulo. Como é que vai anunciar se não segue? Embora tenha um bocado, né? Mas nem todo discípulo é apóstolo. Tem uns que não pregam. O importante é viver, mais do que pregar. Ele pergunta nessa região aos discípulos, que eram, nesse contexto, os 12 apóstolos. Qual é a pergunta? Quem dizem os homens ser o filho do homem? Ou seja, está perguntando assim, o que é que estão falando de mim? Se fosse aqui no Ceará era assim, né? O que é que estão falando de mim? Jesus perguntou. O que é que o povo está falando de mim? Nós somos preocupados, né? Que o povo fala da gente. Não se preocupe não. Se de Jesus falava, imagine de mim, que fala mesmo, né? Se até Jesus perguntou, o que estão falando de mim? Eu nem pergunto, porque já vou dizer tanta coisa ruim. Pode falar, né? Quem dizem os homens ser o filho do homem, né? O filho do homem era ele. Esse é um título que está em Daniel 7, 13 e 14. É Deus que está à direita de Deus e vai julgar. Jesus é Deus, está à direita de Deus e vai julgar você, seus pensamentos, tudinho que você tem aí na sua cabeça, tudo de Deus já vai julgar. Você, o Papa, os bispos, os padres, todo mundo vai ser julgado. Não escapa ninguém, nem Xerém vai escapar. O Senhor julga tudo e conhece tudo. Por isso, não adianta fazer nada escondido. Pois bem, o que estão dizendo de mim aí? Aí os discípulos disseram: alguns dizem que tu és João Batista. Olha João Batista. João Batista já tinha morrido. E eles acreditavam que João Batista, que tinha morrido, tinha voltado. Quem morre não volta não. Ah, mas essa noite eu vi uma pessoa que morreu e voltou. Você viu, foi o cão. Pode jogar água benta na casa, porque você viu o cão, porque não volta. Não tem morto que volte. Está no Evangelho, não, o Senhor disse. E eu acredito no Evangelho, não acredito no negócio de dizer que viu morto voltar. E nem Espiritismo, que é outra mentira, que diz que se reúne, dá a mão, invoca o morto vem. É o cão que está ali na sua frente. Mas tinha os olhos do morto. O cão não tem forma não, é espírito, ele bota os olhos que ele quer. Aí fica pensando que é o morto. O morto não volta não. Nasce uma vez, vive uma vez, morre uma vez, ressuscita uma vez, fica lá. Céu, purgatório, inferno. Doutrina da igreja é essa. Tem aquele evangelho de Lucas, do Lázaro e do rico. Leia para entender.
O Lázaro sofria, os pés do rico, o rico não dava nada para ele, aí o Lázaro morreu, foi para o céu. O rico morreu, foi para o inferno. Aí o rico pediu para o Lázaro voltar para avisar os irmãos dele. Abraão disse: volta não, quem está aqui fica aqui. Aí o rico disse: pois deixa eu voltar. Volta também não. Então não volta. Se a Bíblia diz que não volta, não volta. E o que você está vendo é outra história, né? Se está vendo muita coisa, tome um caldo de bila. Ou esse negócio de frango aí que vocês fazem, meu nome? É? Vá comer creme de galinha depois da missa, viu? Se estiver vendo muita coisa, viu? Mas deixe um para mim, um pratinho, viu? Então, eles pensavam assim, naquela época já pensava que Jesus era João Batista, que tinha morrido e tinha voltado. Não volta. Outros dizem que tu é Elias, né? Elias tinha sido arrebatado, não tinha morrido não. A história de Elias está em 1 Reis 17 a 19, 2 Reis 1, 2, 1 Reis 21. Eu passei 12 anos estudando isso em Roma, esse tal de Elias. Pois bem, por que eles achavam que Jesus era Elias? Porque aquilo que Jesus fazia, Elias tinha feito. Jesus tinha curado o filho de uma viúva, a filha na verdade. Elias curou o filho de uma viúva também. Jesus tinha multiplicado o pão, Elias tinha multiplicado a farinha da viúva. Aí eles pensavam: isso aí é Elias, olha. O que ele está fazendo, Elias fez. E como Elias não tinha morrido, foi arrebatado, Elias e Enoque são os dois únicos personagens da Bíblia todinha que foram arrebatados. Enoque está lá em Gênesis, Elias está nesse livro que eu falei. Jesus também não é Elias não, pelo contrário. Ele vai dizer no Evangelho que Elias é João Batista. Quer dizer, não é João Batista, mas Elias prefigura João Batista. Outros ainda que é Jeremias. Jeremias, um profeta que morou lá no ano 580 antes de Cristo. O que é que esse Jeremias fez? Na época dele, a cidade de Jerusalém estava pecando de idolatria. Hoje também peca. Quem vem para a igreja, vai para a macumba, candomblé, não sei o quê, que vai para espiritismo, tudo isso é idolatria. Mesmo pecado que eles faziam. Aí o Jeremias ia para o meio da rua, aí dizia: essa cidade vai ser destruída se não se converter. O que fizeram foi ridicularizá-lo, botaram ele dentro de um poço, começaram a rir dele. Botaram dentro de um poço para ele morrer. Aí o rei, que acreditava nele, mandou dar um pedaço de pão. Todo dia deu um pedaço de pão para ele não morrer. E lá de dentro do poço ele dizia: a cidade vai ser destruída. Passou um tempo, chegou o ano 586, a cidade foi invadida, mataram gente adoidada e levaram o resto para o exílio. Vazaram os olhos do rei, acorrentaram e mandaram embora. Do jeito que ele tinha dito, aconteceu. O único salvo foi ele, tirado do poço, e ele viveu. Mas Jesus não é ele não, Jesus é mais do que ele, Jesus é Deus. Outros dizem que tu és algum dos profetas. Não, Jesus é muito mais do que João Batista, Elias, Jeremias, é muito mais. Aí Jesus não ficou satisfeito não com a pergunta. Aí ele fez outra pergunta. E vocês? Perguntou por 12 apóstolos. Vocês aí, o que é que vocês dizem que eu sou? Primeiro perguntou o povo. O povo respondeu isso. Depois perguntou os 12. Vocês 12 aí, o que é que vocês dizem que eu sou? Também não vou perguntar não, porque... Aí Simão Pedro respondeu. Preste bem atenção, porque aqui tudo tem um sentido nessa leitura. Pedro é chamado de Simão Pedro, no começo. Simão é o nome hebraico dele, Shimeon. Pedro é o nome grego. Jesus chama de Simão Pedro. E Pedro era um nome que não existia não, ninguém era chamado de Pedro não. Até ele chamar o Pedro de Pedro, ninguém era chamado de Pedro não. Pedro quer dizer pedra. Como é que chama o outro de pedra? Não pode. Tem alguém aqui chamado de pedra?
Por favor, quem é pedra se levante. Não tem nenhuma pedra aqui, né? E por que Jesus chamou ele de Pedro de pedra? Porque Jesus vai dizer o seguinte, olha: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Agora, por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a igreja. Porque ele quer que Pedro seja a pedra da igreja. Por isso que chamou Pedro de Pedro. Pedro, pedra. Em grego, Petrus, Petras. Mas em aramaico, Jesus falava em aramaico, não era grego não. Como é pedra em aramaico? Kefas. Como é que Jesus falou para Pedro? Atá Kefas, tu és Kefas, tu és pedra. Mas não era nome, se tornou nome porque Pedro é a pedra da igreja. Vou já explicar isso também. Então Jesus pergunta: vocês dizem que eu sou quem para você? Aí Pedro responde: Simão Pedro, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E é. Pedro acertou. Mas não foi ele não, foi uma revelação de Deus. Jesus vai explicar. Porque Pedro mesmo não sabia não, Pedro não tinha estudado. Embora aqui não precisa de estudo não, aqui foi uma revelação de Deus. Tu és o Messias. Em hebraico, Mashiach. Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. O nome de Jesus não é Jesus Cristo, esqueça. O nome dele é Jesus, filho de José. Cristo é um apelido que botaram nele. Ninguém também era chamado de Cristo. Cristo quer dizer ungido e escolhido, porque ele é escolhido, ele foi escolhido. Os reis de Israel eram ungidos, eram Messias. Todo rei de Israel era Messias. Era ungido com óleo. Quando Deus escolheu Davi, que eu já contei essa história aqui, chamou Samuel, que era o profeta na época, e disse para ele: olha, eu escolhi um novo rei para Israel, porque esse rei que está aí eu não quero não. Vai para uma tribo de Judá, lá para a casa de Jessé. Vai para lá, para a casa do Jessé. Ele foi. Aí quando chegou na casa, falou com Jessé, disse: ei, tu tem algum filho aqui? Tem. Chama aí teu filho. Tenho 8. Chamou o primeiro, bem bombado, né? Fazia academia lá embaixo, né? Aí o Samuel viu e disse: quero não, Deus não quer não. Chama o segundo, todo bombadão. Terceiro, quarto, quinto, sexto, quero nenhum deles. Tem mais ninguém não? Tem um menino, ele é meio doido. Está lá no campo, lá, ele mata urso com uma baladeira. Chama ele. Tem 15 anos, menino. Chama ele. Quando riu, é esse. É esse. Deus é engraçado. É esse aqui, o rei de Israel, esse menino aqui, de 15 anos. Foi o maior rei de Israel. Então Deus também escolheu Pedro. O pobrezinho do Pedro não tinha, né? Mas ele diz: tu és o Messias escolhido, o Filho do Deus vivo. O Filho do Deus vivo está dizendo que tu és Deus. Tu és o Messias, tu és o escolhido, tu és o ungido e tu és Deus. Olha o que o Pedro disse, que é muito importante. Quando Pedro diz isso, Jesus escolhe ele para ser o Papa. O primeiro Papa da igreja, quem é? Pedro. Né? Ele fala assim: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse para ele, que eu já tinha falado, né? Feliz és tu, feliz é uma bem-aventurança, né? Lá em Mateus não tem? Feliz os pobres de espírito, feliz os misericordiosos, feliz. Pois é, Maria também, feliz és tu que acreditar. Pedro também é uma bem-aventurança, é uma bênção. A bênção é muito importante. Você que é pai, que é mãe, abençoe seus filhos. A bênção existe na Bíblia, a maldição também existe. Mas a bênção é superior à maldição. Maldição nenhuma tem a força que tem uma bênção. A importância do pai e da mãe abençoar os filhos. O pai também abençoar. Por isso que não pode abençoar pecado, por exemplo. Não pode abençoar pecado. Pode abençoar a pessoa, mas pecado não pode não. Se Deus diz que casamento na igreja é entre homem e mulher, aí vem 2 homens pedir bênção, eu não estou não. Por quê? Vou abençoar um negócio desse? Se Deus diz que é homem e mulher, acabou. Eu abençoo pessoalmente, mas
Dois assim, abençoa não. Mulher, duas mulheres, também não abençoa não. Casamento é uma mulher. Bênção não é brincadeira, né? Pois bem, feliz és tu, Simão, filho de Jonas. O pai de Simão, Pedro, Jonas. Era um nome comum na época. E Ronan, João, Jonas. Tem um profeta Jonas, né? Antigo Testamento. Porque não foi um ser humano quem te revelou isso. Então, não foi a inteligência do Pedro, não foi ninguém que disse para ele, nada disso. Foi Deus quem revelou para ele. Mas meu Pai que está no céu. Aí vai dizer aquela frase: por isso eu te digo que tu és Pedro. Aí inventou o nome para ele, Pedro. Sobre esta pedra, Pedro, pedra, construirei a minha igreja. Pois preste atenção que aqui tem outra verdade, muito importante. Olha, então, ele botou o nome de Pedro porque é pedra, ok. E diz, tu és Pedro, e sob esta pedra construirei a minha igreja. São quantas igrejas aqui para construir? Só uma. Está no singular. O texto grego também está no singular. Ten ecclesian mian. A minha igreja. Não tem mais do que uma igreja não, só tem uma. O texto está dizendo, eu não estou inventando. A única igreja que existe é a igreja católica, que tem Pedro, que tem um Papa. As outras são igreja não. Mas eu vi, mas não é igreja. É uma comunidade, mas igreja mesmo não é. Segundo esse texto aqui, só tem uma igreja. E essa igreja é a que tem um Papa. Qual é a igreja que tem um Papa? Então só tem a igreja católica. Dá para entender ou não? As outras não são igrejas, segundo esse texto, são não. São comunidade, mas a igreja mesmo. E o poder do inferno nunca vai poder vencer a igreja. Isso aqui me dá uma alegria grande. Hoje o inferno está aí, tem o poder do inferno querendo fazer um bocado de coisa nos governos, em todo canto. Não vai vencer, acabou. Legalizando maconha e aborto e candomblé no SUS, não vai vencer. Quem vence é a igreja. E eu não sigo nada disso aí que esses governos estão inventando, não. Ninguém segue governo que não segue a igreja, não. A gente segue a igreja. Esse governo daqui que está legalizando aborto, siga não. Está errado, seu menino lá. Você está errado, viu? Seu nome dele não, senão eu vou ser preso agora, já, né? Você está errado. Seu Lula, pronto, você está errado. Legalizar maconha, está errado. Transformar o SUS em candomblé, está errado. E quem também que está com ele, está tudo errado. Por quê? Porque é contra a igreja. O poder do inferno, porém, nunca vai poder vencer a igreja. Esses políticos tudo passam aí. Um dia eles vão prestar conta a Deus. A igreja não passa, não. Depois ele diz assim: eu te darei as chaves do reino dos céus. A chave. Tem que entender o que é a chave aqui, né? Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Chave quer dizer autoridade, poder. Te dou o poder também, Pedro. Quem tu perdoar, está perdoado. Quem não perdoar, não está perdoado. Quem tu botar para fora da igreja, está fora. Quem não botar, está dentro. O Papa tem autoridade? Tem. Bispo tem? Tem. Padre tem, na confissão. Quer confessar, não está arrependido? Tem confissão não. Tem autoridade não. Não entenderam não, que está escrito aqui, a chave e a autoridade que Deus deu a Pedro, ao Papa, ao Bispo e aos padres. Agora, ai daquele Papa, daquele Bispo, daquele Padre que não seguiu o que Deus manda. O julgamento vai ser pior do que de vocês. Porque se deu autoridade, ele cobra. Ele vai cobrar. Ai do Papa, do Bispo e do Padre que foi infiel. Vai virar churrasco no inferno. É desse jeito.
né? E o primeiro é os da igreja mesmo. É um bocado de espetinho lá. Né? Não veja não, porque se você ver, você está lá também. É melhor não ver. Né? Pois bem, meus irmãos, a igreja tem autoridade? Tem. Deus deu. Quantas igrejas são? Uma. A igreja tem autoridade de perdoar pecado? Tem ou não? A chave aqui o que é? Mas eles dizem que não. Eu não sei como é que eles entendem a palavra de Deus. Pedro é a pedra, mas eu quero dizer outra coisa. Pedro é a pedra, mas a rocha é Cristo. Pedro não pode ir contra Cristo, não. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. A pedra é Pedro, mas a rocha é nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro nenhum pode ir contra a palavra de nosso Senhor. Está entendido também ou não está? Pois é. Você vê a responsabilidade para a gente rezar todo dia, toda missa você reza pelo Papa. E tem que ser primeiro ele, ser fiel à rocha. Mas não é só ele não, os bispos, os padres, depois vocês. Nossa fidelidade é a rocha. E o próprio Pedro, que é pedra, que Jesus edifica a igreja. Quem constrói a igreja não é Pedro, é Jesus. Pedro é a pedra, mas quem edifica a igreja é Cristo. E a rocha é Cristo, não é Pedro. Que fique bem claro. Última coisa que eu quero dizer, que eu já falei várias vezes aqui, é que esse ano a igreja, já faz 2, 3 anos, que ela está no caminho sinodal, né? Ouviram falar em sínodo já, né? Ou não? Ouviram falar de sínodo? Pronto. A palavra sínodo não é do português, é do grego. Eu passei 12 anos estudando esse negócio. A palavra sínodo são 2 palavras. Sim, rodós. Diga aí, sim. Não é sim não, é com beiço arredondado, né? Arredonda os beiços aí. Diz assim, sim, rodós. Menino, você sabe grego, é? Olha aí, né? Vira a televisão para lá, para o povo ver eles falando. Pois bem, e o que quer dizer sim, rodós? Sim, quer dizer, é uma preposição, quer dizer com. Preposição com. Rodós, caminho. A turma está traduzindo assim, é um caminhar junto. O importante é caminhar, vamos caminhar junto, todo mundo junto, vamos caminhar. Não entenderam não o significado. Tem uma preposição antes. Eu escutei aí nessa jornada da juventude aí, falarem, não, nós estamos tudo aqui para caminhar junto, o importante é estar todo mundo junto. Não, sínodo não é isso não. Os homens inventam a palavra e não sabem nem o que é. E vinham estudar vocês. E a preposição, com. O importante não é caminhar junto. O importante é com quem eu caminho. Tem a preposição com. Com quem eu caminho junto. Eu mesmo não caminho junto com qualquer um, não. Estou ficando doido. Chega no bairro de Fortaleza, você não conhece aí de noite, vai caminhar com qualquer um. Amanhã você está lá, morreu o Padre Fernando lá no Genibaú, não sei o quê. Vou chegar caminhando junto com todo mundo, porque eu não conheço. O importante, irmã, é com quem você caminha, não é caminhar não. Eles estão errados. E com quem é que a gente caminha na igreja? Com Cristo. Se tirarem Cristo desse sínodo, e parece que estão tirando, porque estão dizendo coisa contra Cristo, alguns. Não tem sínodo não tem nada. Esse caminhar por caminhar, sem objetivo, só porque está junto, isso aí não é o sentido da palavra sínodo, não. Vão estudar, meu povo, eu estudei. A igreja caminha com Cristo. O sentido desse sínodo é Emaús, aqueles 2 discípulos que saíram da cidade. Eles estavam caminhando juntos, os 2, só os 2.
aborrecidos, saindo da cidade, Jesus com eles, e eles não notaram, porque estavam caminhando junto, sem notar que Jesus estava lá. Os dois estavam nesse cinto aí que estão fazendo, só caminhando junto. Embora lá eles sabiam para onde ia. Tem gente desse cinto aí que não sabe nem para onde é que vai. Jesus vem, eles não reconhecem. Por quê? Eles não entendem quem está com eles. Importante é com quem. E eles não viram. Viram e não reconheceram. Aí quando Jesus partiu o pão e levantou os olhos, né, abençoou, aí foi que os olhos dele abriram e o coração também. Então eles reconhecem Jesus na fração do pão, que é a Eucaristia. Mas a Eucaristia é mais do que fração do pão. Eucaristia é a morte e a ressurreição de Nosso Senhor, é sacrifício. Então, meu povo do sínodo, duas coisas para vocês, para nós, né? Primeiro, caminhar por caminhar não é isso. A gente caminha com Cristo, primeira coisa. É bom vocês reconhecerem. Segundo, em vez de estar inventando coisa, vão meditar na Eucaristia. Porque Jesus, ele se revelou àqueles dois, foi na Eucaristia. Foi ali que eles reconheceram. Vão meditar no sacrifício de Cristo. Em vez de estar querendo que padre se case, que mulher seja padre, que bênção de casal homossexual. Não pode abençoar. É o que eles estão querendo. Bênção de... falando até em bigamia, não sei o quê. Não pode. Em vez de caminhar por caminhar, vocês vão cair no buraco. Eu mesmo caminho com Cristo, né? Se me chamarem, eu vou falar isso lá em Roma. Não chamaram ainda, mas está na televisão, pode assistir, não tem problema não. Ficou entendido ou não? O importante não é caminhar por caminhar, nem caminhar com qualquer um. A gente caminha com seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e vossa Mãe Maria Santíssima.